aqui na sua tela, a Paty apareceu aqui. E eu vim te trazer 2 dicas de como você pode facilitar, com que as crianças guardem a palavra de Deus no seu coração. Quer saber? Então não perde esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E vem comigo até o final desse vídeo, não perde nenhum detalhe. Bem-vindo, querido professor do Ministério Infantil, que bom que você está aqui comigo para mais um vídeo. Uma coisa que você precisa entender, que para ser professor de Ministério Infantil, professor de criança, você tem que ter um propósito, um objetivo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente vai fazer para a criança guardar a palavra de Deus no coração? A criança ela pode ficar ali com você 3, 4, 5, 6, 10 anos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo. E, no entanto, ela pode nunca aceitar Jesus ou nunca querer ter esse convívio, essa intimidade com Deus e, porventura, nunca alcançar a salvação. Por quê? Quem sabe você nunca usou de um propósito para o ensino da palavra de Deus. Todas as lições, todos os dias, todos os momentos em que você estiver com a sua criança, você precisa ter em mente o objetivo, o propósito para aquela lição, para aquela determinada passagem bíblica que você ensinou para ela. Você nunca, preste atenção, nunca pode aplicar uma lição na vida da criança sem fazer com que ela realmente entenda aquilo ali. Depois eu vou dar um exemplo para você. Hoje eu trouxe 2 coisas que são práticas e que vai te ajudar de agora em diante a fazer com que a criança tenha o desejo de guardar a palavra de Deus no seu coração e que ela venha desejar estar ali próxima de Deus, desejar ter essa intimidade com Deus. E a primeira coisa, sem perca de tempo, aplicar a palavra de Deus com o propósito de discipular a criança. Ou seja, ela tem que entender que a cada lição dada, ela tem que desejar ficar mais parecida com Jesus. Como assim? Se Jesus era manso e humilde, a gente tem que aplicar na vida da criança aquela característica que nos aproxime de Deus e que a cada dia mais nós venhamos estar parecidos com Deus. É fácil? Não é fácil. Porém, a gente consegue com algumas dicas, alguns cuidados, alguns incentivos, algumas formas de aplicar a palavra de Deus, a gente consegue fazer com que a criança tenha esse desejo, esse intuito. Olha só que maravilha. Quando Jesus dizia assim, deixem vir a mim os pequeninos, ou dos pequeninos é o reino de Deus, das crianças é o reino de Deus, da boca dos pequenos é que sai o perfeito louvor. Ele não queria dizer que era apenas daquelas crianças que estavam ali e nem tanto que é só das crianças. Ele trouxe à tona a característica que as crianças têm, que é a facilidade em perdoar, a facilidade em entender, a facilidade de aceitar aquilo que você fala sem questionar, sem ficar perguntando porquês. E é justamente por isso que todos os vídeos aqui eu trago para você essa ênfase de ensinar a palavra de Deus de uma forma mais fácil, de fácil aplicação na vida da criança. Porque se ela entender, ela vai guardar no coração. Tudo que ela compreender, ela vai trazer para o lado onde vai fazer ela pensar, ela vai começar a ligar aqueles pontos com a vida cotidiana dela. Então, o primeiro ponto é justamente esse: aplicar a palavra de Deus de uma forma que traga o discipulado para ela. Então, justamente para isso, você precisa estar atento às necessidades que a sua turma tem. Então, entenda que cada lição você deve aplicar de uma forma que traga para essa criança algo novo, que traga para essa criança um ensinamento novo e que vá aproximá-la de como Jesus era. Então, vai transformar esse temperamento da criança, vai transformar a mentalidade da criança para como Jesus era. Então, aquela criança que era briguenta, aquela criança que era ciumenta, aquela criança que é braba, ela vai aos poucos sendo discipulada a ficar cada vez mais parecida com o nosso mestre Jesus. A segunda técnica, assim, prática, é ser intencional. Como assim?
seja intencional em cada lição que você aplicar na vida dessa criança. Se você trabalha com a Bíblia, recurso próprio, né? Você ali tá montando as lições, você tem essa liberdade de escolher as lições. Eu particularmente gosto muito de trabalhar a Bíblia em ordem cronológica. Então, se você tem essa possibilidade de trabalhar com a Bíblia, trabalhe em ordem cronológica, que você vai dando maior entendimento para a criança. Porém, se você trabalha com revista, siga aquela ordem, siga aquela revista, siga o cronograma que a revista te propõe, porém, sempre traga um conteúdo intencional. Não permita que a criança entenda assim, de novo eu vou ter que ir para aquela aula onde eu já ouvi aquela lição, eu já conheço essa lição, sabe? A prof não colocou nada de novo, a prof não me trouxe nada que eu não soubesse, e aí você tá lá contando a lição. Eu gosto muito quando eu tô lá contando a lição e a criança diz, aconteceu isso, aconteceu aquele outro, aconteceu aquilo lá. Sinal de que você ensinou bem aquilo pra criança. Só que se for sempre assim, a criança vai chegar num ponto que ela vai dizer assim, poxa, a prof nunca me apresentar nada novo. Então, olha que diferente você ser intencional no seu ensino. Você pode contar a lição, a criança vai participar, já sei, Arca de Noé, já sei disso, já sei daquele outro, e aí você fala assim, mas você sabia que naquele dia em que choveu, os dinossauros, que eram muito grandes, eles morreram, afogados, e nenhum dinossauro sobreviveu. Você entende? É uma coisa que a criança não sabe, você trouxe de novo e ela nunca mais vai esquecer porque você foi intencional. Querendo ou não, você ensinou ali algo que ela vai aprender lá na escola. Enfim, você ser intencional muda todo o rumo da sua aula. Olha o exemplo que eu vou te contar. Nós estávamos estudando essa semana sobre oração, ali que Jesus orou, né, e que nós também devemos orar. E aí, um exemplo da lição era sobre Neemias, que Neemias, ele se sentiu triste, né, ali, porque ele queria ir lá reconstruir os muros da cidade dele. E aí ele orou a Deus em pensamento ali, e quando ele chegou na presença do rei, você já conhece essa história, o rei viu que ele estava triste ali e perguntou pra ele, né, Neemias, o que tá acontecendo? As crianças leram, assim, e... só lemos. Aí é isso que eu quero que você entenda. A criança nunca pode sair assim, tá? Era essa a lição. Não, a criança tem que sair dali assim, meu Deus, eu tenho que aprender isso. Não, eu quero ser assim. A criança tem que sair dali motivada a ser diferente, motivada a fazer a diferença onde quer que ela vá. Então, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um resumo ali da lição. Eu apliquei na vida da criança com intencionalidade, ou seja, eu contei a forma que Neemias orou e aí a forma que o rei atendeu. Não, peraí, você... não, tá triste? Não, peraí, Neemias, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mandar um WhatsApp lá pra... Não, nem vou mandar WhatsApp, eu vou ligar. Aí ligou lá pra construtora, né, e disse assim, Neemias tá passando aí, vai pegar o material, libera tanto de material pra ele que ele vai lá reconstruir os muros da cidade, beleza? Beleza! Tá liberado, Neemias, passa lá, pega os materiais, vai pra tua cidade, reconstrói os muros lá, depois volta pro teu posto, volta pro teu cargo que eu preciso de ti aqui. Você consegue compreender que a forma que você expõe, né, a forma que você conta pra criança muda todo o rumo do que ela vai fazer com essa lição. Se ela vai guardar no coração ou se vai simplesmente entrar aqui e sair aqui. E aí qual que era a moral dessa lição, né? O objetivo da lição era ensinar pra criança que Deus sempre nos ouve, Ele sempre ouve a nossa oração. Indiferente se a gente ora ajoelhado, se a gente ora em pé, se a gente ora em voz alta, se a gente ora em pensamento, se a gente ora no nosso quarto, se a gente ora na escola, indiferente da onde a gente estiver, Deus nos ouve. Então, Deus não só ouviu a oração de Neemias, como Ele proporcionou todos os recursos para que o desejo do coração de Neemias fosse cumprido. E é isso, sabe? Quando você usa toda essa intencionalidade para aplicar a lição no coração da criança, não tem como o coração da criança não se abrir ali para receber essa palavra, para receber a palavra de Deus e guardar no seu coração. E aí você consegue ver nos olhos da criança que ela entendeu. Poxa, então quer dizer que se Neemias orou, Deus abriu até lá, né, a possibilidade de ele ganhar os materiais para ir lá reconstruir o muro. Ou seja, Deus não só ouviu, como
como Deus cuidou do futuro, como Deus cuidou de cada detalhe. E aí você consegue unir todos esses pontos, né? Que Deus te ouve, você pode orar é conversar com Deus, Deus é atento aos detalhes da tua oração, Deus sabe o que o teu coração deseja, e aí você consegue ligar todos esses pontos com a necessidade de cada criança. Então, ser intencional é muito necessário hoje. Se você contar algo para a criança, como eu já falei, né? Se você contar algo para a criança sem intenção, sem objetivo, ela vai ouvir aqui, saiu aqui e foi uma perca de tempo, tanto para ela estar ali quanto para você também estar ali ensinando, né? Estar ali passando uma história para ela. Ensinar, ser professor não é simplesmente contar a história para a criança, senão você vai sempre contar e a criança nunca vai guardar no coração. Então, não esqueça essas duas técnicas para a criança guardar a palavra no coração. O primeiro, ensine, né, as lições com um discipulado, um objetivo de ensino para ela realmente. E o segundo, aplique esse ensino de forma que ela entenda, né? Que ela consiga assimilar ao dia a dia dela, que ela venha encaixar no cotidiano que ela realmente vive. Vai ser muito melhor quando ela conseguir compreender o que ela está ouvindo da sua boca. E com total certeza você vai ser aquele professor que a criança nunca vai esquecer. Ele vai dizer assim, ó, quando a Prof. Paty contava, eu entendi o que ela falava. Ah, quando a Prof. Ana contava, eu consegui entender o que ela estava dizendo. Ah, mas a Prof. Maria, ninguém conta história que nem a Prof. Maria. Eu entendi isso. Espero que você tenha gostado dessas duas técnicas que eu uso com as minhas crianças e que você comece a usar daqui pra frente também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Não esquece de sair daqui do canal sem deixar o seu curtir, sem se inscrever por aqui, tá bom? Tchau!